minha adolescência eu passei por um processo de depressão muito profundo, muito grave, que eu até tentei tirar minha vida nesse período. E aí depois eu fui visitar meu pai em outra cidade, ele era adventista, e eu comecei a frequentar a igreja lá. Aí quando eu retornei para Ilhéus, eu continuei a frequentar a igreja aqui. Aí o pastor Bulhão estava fazendo uma série aqui em Ilhéus. Aí de lá eu decidi que eu queria, era aquilo que eu queria para mim. Encontrei paz ali naquele lugar. E aí eu decidi me batizar. Aí no ano seguinte do meu batismo eu fui eleito ancião da igreja e fiquei nessa função até a saída, até o dia que eu saí da igreja. Eu era ancião dessa igreja aqui. Depois do meu batismo, o meu processo de depressão retornou, mas só que dessa vez eu consegui enrolar, maquiar. E fui vivendo assim, mesmo deprimido, mas continuando fazendo tudo o que eu fazia normal. Ninguém percebia ao meu redor. Me casei e depois que eu me casei, as minhas crises de depressão ficou mais intensas e aí eu acabei me afastando da igreja nesse período. Fiz uma carta pedindo a exclusão do meu nome da igreja, do hall de membros. E aí comecei a me envolver com as coisas do mundo, festas, bebidas, tá? O meu casamento acabou. Muita gente me procurava para querer falar comigo e eu não queria falar com ninguém. Não queria falar com ninguém sobre nada de igreja, nada sobre Deus, nada. Eu apaguei Deus da minha vida completamente, bloqueei. E durante esse processo eu tive, em março de 2022, um acidente de moto, que eu quase morro porque eu entrei debaixo de um caminhão. Tive muitas sequelas desse primeiro acidente, cicatrizes pelo meu corpo inteiro, quebrei o nariz, a maxilar. Todo final de semana eu estava bebendo em algum lugar. Me envolvi com muitas bebidas, praticamente me tornei alcoólatra, que eu precisava beber para ficar bem. Eu não dormia, tinha síndrome de pânico, aí comecei a tomar medicamento para depressão. E aí, no mês de dezembro de 2022, eu tive uma crise tão forte de depressão que eu tentei suicídio pela segunda vez na minha vida. Eu sou policial militar, então eu tinha a minha arma em casa, a minha particular, e eu peguei a minha arma. A minha ex-esposa no dia tentou tomar a arma da minha mão, aí eu fui pro quarto, coloquei a arma na minha cabeça, disparei, mas o tiro não pegou, o tiro subiu e pegou no teto. Caí no chão, quase desacordado, e não queria falar com ninguém depois que eu voltei a si, e continuei afastado da igreja e me envolvi ainda mais com bebidas e noites. Indo para o trabalho, em dezembro de 2023, eu sofri um segundo acidente de moto. Foi um acidente simples até comparado ao primeiro, em comparação ao primeiro, mas as sequelas foram mais graves, porque eu tive um AVC hemorrágico nessa segunda vez. E aí meu lado de esquerdo ficou paralisado por um tempo. Eu fui para a UTI, fiquei uns 15, 20 dias na UTI. E aí eu fiquei revoltado com Deus, porque eu achei que ele não tinha necessidade de fazer isso se ele queria que eu retornasse para a igreja. Revoltado, aí eu me rebelei completamente com Deus e não queria saber de Deus de jeito nenhum. Só que eu gosto de estudar muito de ler. E eu estava lendo sobre a origem do universo. E os mecanismos são tão perfeitos que você não tem como... Você sempre tem Deus lá no plano de fundo. Eu sempre falava, não tenho como tirar Deus completamente. Para onde eu olho, tem Deus. Então, um dia minha esposa tinha ido trabalhar na sexta-feira. E aí, pela manhã, eu fui beber pela tarde. E quando ela chegou, ela falou que não queria que eu ficasse mais em casa. Que ela não queria mais aquela vida para ela. E aí eu falei, antes de sair, eu falei para ela, o seu Deus, o Deus que você crê, vai me restaurar e vai me curar. E saí de casa, destinada a voltar para beber normal. E ela me mandou uma mensagem dizendo que era para me retornar, que ela queria conversar comigo. E ela havia dito para mim que Deus falou para ela, ó, você não está vendo que meu servo se arrependeu? Eu vou fazer o que ele falou que eu ia fazer. E aí eu retornei para casa. E nessa noite eu comecei a ler o Espírito de Profecia, Eventos Finais, capítulo 14. O capítulo que fala sobre o último clamor do povo de Deus.
e fazendo referência a Apocalipse 18, verso 2, sai dela, povo meu. E eu lendo sobre isso, eu falei, será, Senhor, que ainda vai dar tempo de eu retornar? Depois de tudo que eu fiz, eu envergonhei tanto sua obra. Aí naquele momento ali, foi como se eu tivesse sido preenchido por um poder assim, que tudo que eu tinha perdido de fé tinha retornado naquela hora. Aí o pastor Dário foi me fazer uma visita, na outra sexta-feira, uma semana depois. Aí o pastor Dário falou pra mim, conversou comigo, no sábado pela manhã. A gente estava na sexta-noite conversando sobre o dia do meu batismo e já no sábado a gente decidiu de última hora que seria no sábado. E aí a gente avisou quem pôde e viemos para a igreja no sábado já com tudo certo. Preenchi a ficha na sexta-feira e quando foi no sábado, é um segundo presente de Deus para mim. É uma prova inequívoca que Ele me ama, porque nos meus 2 acidentes eu tinha tudo para ter morrido nesse processo. Mas mesmo assim Deus preservou minha vida e me deu de presente reconstruir minha família de novo. Coisas que não são todos que têm essa oportunidade. Dê um passo de fé e volte para Ele. Permita que o amor de Cristo transforme seu coração e restaure sua esperança. Experimente a paz e a alegria de estar nos braços do Pai.